Olá, tudo bem? Estamos começando mais um CRA São Paulo Entrevista, que você também pode acompanhar através do nosso podcast, do ADM Cast. Se você está chegando hoje aqui no nosso canal, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, muito obrigada pela sua audiência e já aproveita para se inscrever aqui com a gente. Então, se inscreve aqui no canal, deixa o like, compartilha os nossos links e não esqueça de ativar as notificações no sininho aqui embaixo para você receber em primeira mão as informações sobre os mais novos vídeos que a gente postar por aqui. Combinado? Bom, vamos continuar a nossa homenagem ao Dia Internacional das Mulheres, nesse mês de março, que traremos só entrevistadas, sejam elas administradoras, gestoras, executivas, enfim, mulheres, personalidades femininas que estão se destacando no ambiente de trabalho de cada uma delas. E hoje o nosso tema é bastante curioso e lucrativo. A gente vai falar sobre o mercado de luxo second hand, ou os brechóis de luxo. E para isso a gente vai trazer uma administradora que é sócia fundadora do maior brechó de luxo do Brasil, o Cansei Vendi. Tudo bem, Leilane Sabatini? Como tá? Tudo bem, você? Uma honra estar aqui. Obrigada mais uma vez pelo convite, ainda mais no mês das mulheres. Então, eu fico muito feliz de estar participando desse momento aí com só empreendedoras mulheres nas entrevistas. Muito legal e bacana a iniciativa. Parabéns. Muito obrigada a você. E para começar, né, a gente vai falar um pouco sobre como funciona, né, o seu negócio, um brechó de luxo Cansei Vendi. Mas uma curiosidade inicial, acho que chama a atenção. Você vem do mercado financeiro, você construiu uma carreira de sucesso no mercado financeiro, mas derivou, né, para o lado da moda sustentável. Quando é que surgiu esse interesse por trabalhar com moda sustentável, em abrir o Cansei Vendi? Bom, então, na verdade, eu sempre quis trabalhar com moda. Era uma vontade que eu tinha. Com 17 anos, quando eu fui prestar vestibular, eu queria fazer moda. Conversando com meus pais, eles falaram: Nossa, não faz o menor sentido você fazer moda. Ainda eles tinham uma cabeça super conservadora de que você vai fazer moda, não vai ter mercado de trabalho. E de fato é um mercado de trabalho mais difícil. E nessa conversa com eles eu decidi, eu optei então por fazer administração de empresas, que é um curso amplo, que me daria uma capacidade de gestão, de entendimento de negócio de uma forma ampla. E eu acho que foi a decisão acertada. Então, a administração de empresas me colocou no mercado financeiro. Eu fui trader de energia durante 9 anos, né, dos 20 aos 29 anos. E lá eu meio que me preparei para o mundo do empreendedorismo. Não era algo que eu planejava empreender, mas aconteceu de uma forma natural. Então, como trader, eu tinha uma remuneração muito boa, né? Todo mundo sabe que o mercado financeiro é um dos que melhor remuneram. E eu tinha 28 anos, era jovem, então eu gastava todo o dinheiro que eu recebia, né? Todo o meu salário, eu gastava com aquilo que eu gostava, que era moda. Eu sempre fui apaixonada por moda, grandes designers, então eu tinha peças muito icônicas de grandes designers. E com isso eu fui constituindo um acervo pessoal aí de peças bacanas. E em determinado momento da minha vida, isso em 2013, que foi quando de fato foi a fundação inicial da Cansei Vendi, eu percebi que eu tinha várias peças que foram investimentos bem altos e que eu tinha usado uma, duas vezes. E eu falei, nossa, isso não faz sentido. Isso não faz sentido, né, do ponto de vista financeiro, não faz sentido do ponto de vista sustentável, não faz sentido do ponto de vista de espaço. O meu closet era quase que minha casa inteira, não cabia mais nada. E aí eu falei, não, eu vou vender, vou colocar essas peças para venda. E aí eu me dei conta de que não tinha uma plataforma que fazia isso em 2013 no Brasil. E aí, então, eu criei um Instagram, Cansei Underline Vendi, que é até hoje o Instagram da empresa, e começou toda a história da Cansei Vendi dessa forma. E hoje você divide esse projeto com quantas pessoas? Eu sei que são muitos sócios, inclusive a maioria são sócias, né? Inclusive a gente tem uma sócia muito famosa, a Luana Piovani. Como é que você está lidando, né, com a agregação de mais pessoas ao seu projeto? Na verdade, a sociedade são 9 pessoas, é muito tranquila, sendo bem honesta. Eu acho que eu dei sorte até, porque tem muitos problemas societários em empresas, startups.
Então, acho que também o fato de eu ser a fundadora e sócia majoritária me dá uma liberdade para atuar e tomar as decisões. Eu tenho mais de 60% da companhia e o restante está diluído nos outros sócios, inclusive a Luana Piovani e os sócios investidores. Tenho muito orgulho em dizer que o Cap Table, a Cap Table é a classificação societária da empresa, né? Ela é feminina, é majoritariamente feminina, então a maioria dos sócios tem 2 sócios homens apenas. Um deles é um sócio investidor e o outro é o CTO, que entrou com share também na empresa. E, na verdade, para mim, a gestão é muito tranquila, mas eu ouso dizer que é porque eu sou sócia majoritária e eu tenho as decisões ali muito concentradas em mim. Eu acho que os problemas societários decorrem mais quando a diluição da empresa ela é muito igual entre os sócios e a tomada de decisão fica truncada, porque eventualmente um sócio não concorda com um posicionamento ou outro. Então, é muito fácil, para a gente funciona super bem. Eu sou CEO da empresa e sócia majoritária e tem funcionado super bem. Hoje você, então, trabalha exclusivamente com o que eu sei vender. Sim, com certeza. É uma empresa, eu tenho uma equipe de 25, 26 funcionários hoje. É uma empresa que está crescendo 200% ao ano, então nem teria como eu administrar algum outro negócio que não fosse o meu. Eu sou uma executiva da minha empresa, né? Bom, o mundo fashion, de uma forma ou de outra, Leilane, sempre esteve ligado à economia circular, por exemplo. Roupas sempre foram ajustadas em costureiras, a gente já herdou bastante roupa de primas, irmãs, tias, enfim, né? Fazemos a customização, né, para aproveitar o look do verão passado no inverno, e aí por aí vai. Mas existe também muito preconceito em relação às roupas de brechó. Contudo, a gente sabe que esse mercado está cada vez crescendo mais, o mercado de luxo second hand crescendo cada vez mais, inclusive segundo uma pesquisa da empresa de análise de varejo Global Data, até 2025 será movimentado mais de 51 bilhões de dólares só nesse mercado de second hand. Aí vem a minha pergunta, Leilane, a que você atribui, né, essa mudança de comportamento? As pessoas estão olhando os brechóis com menos preconceito, estão aderindo mais a essa economia sustentável? Da moda é a segunda indústria mais poluente do mundo, então é necessária uma reflexão sobre os hábitos de consumo e vestuário, né? Todo mundo usa roupa, então o fast fashion ele teve aí um boom nos últimos 15 anos, 10, 15 anos, e isso fez com que essa indústria se tornasse de fato um problema socioambiental. E o second hand ele entra como uma alternativa para isso, justamente é uma outra proposta de valor, uma outra proposta de consumo, então a gente fomenta o reuso e não a produção. Fomenta o prolongamento da vida útil dos itens, principalmente quando a gente fala de itens de luxo. Por quê? Os itens de luxo, eles são feitos para durar. Eles são feitos para durar 50 anos, ou seja, eles podem ter aí 20 donas, né? Se você cuidar bem daquela peça, daquela roupa, daquela bolsa, você realmente tem uma vida útil super prolongada desse item. Então faz todo sentido o second hand. Entra com essa proposta de ser uma alternativa para um segmento muito poluente e hoje as pessoas estão com um olhar mais voltado para isso, né? As empresas todas aí têm as suas práticas de ESG, as pessoas estão com um pensamento mais green na ponta de consumo. E o second hand, ele de fato é uma sustentabilidade na veia, porque a gente não produz nada, a gente só circula aquilo que já foi produzido, que já está inserido na sociedade. E é curioso você falar isso, porque o brasileiro, de fato, ele sempre teve essa proximidade com o brechó, mas antes tinha um preconceito com essa cultura. Agora está se tornando cool, né? Agora é bacana, é legal você consumir um item second hand. Por quê? Porque rolou aí uma maturidade cultural das pessoas entenderem que essa prática de consumo, além de ser inteligente financeiramente, ela é sustentável, ela propicia uma prática de consumo muito mais eco-friendly, muito mais sustentável para a humanidade, né?
E você tem conseguido acompanhar como as grifes estão acompanhando esse movimento? Porque, como você mesmo falou, né, as peças são feitas para durar e tem qualidade para isso, mas a gente está vendo aí que as pessoas estão cada vez mais tendo acesso a elas. Então, primeiro eu gostaria de saber se você está acompanhando as grifes, elas estão se adaptando a essa moda mais sustentável, elas estão, inclusive, influenciando que as pessoas façam, né, o mercado de luxo, second hand. Como é que está esse mercado para as empresas de grife, para as grifes, melhor dizendo? Eu vou falar no âmbito global, tá? Porque o Tá Brasil, a gente bom. está sempre um pouco mais atrás aí da maturidade do mercado como um todo. Então, eu vou falar em âmbito global. As empresas tinham uma restrição forte, as grandes maisons tinham uma restrição forte no mercado second hand, porque viam puramente como um concorrente. Naturalmente, o mercado ele se autorregula, então o cliente ele traz essa regulação para o mercado e ele mostra para as empresas que ou elas se adaptam e começam a inovar nesse sentido também, ou elas vão ficar para trás. Então, dado isso, grandes maisons, a gente tem aí exemplos de Burberry, Stella McCartney, Gucci, já começaram a tomar algumas iniciativas com relação ao second hand. Recentemente, a Rolex também ela lançou um programa de second hand de Rolex, ou seja, as marcas estão começando a se movimentar para fazer collabs ou alguma iniciativa que fomente o second hand, porque elas entenderam que o cliente delas já está inserido nesse mercado. Então não tem mais como elas simplesmente fingirem que esse mercado não existe. Eu falo que esse mercado não é mais o mercado do futuro, ele é o mercado do presente, ele é uma realidade. Então as empresas têm que se adaptar com a realidade ou elas vão ficar para trás. Não tem. Bacana. Agora, só trazendo uma outra curiosidade, muitas pessoas que estão nos assistindo, com certeza devem estar se perguntando, mas uma pessoa que tem condição financeira de ter uma bolsa de determinada grife não usada, o que vai fazer com que essa pessoa vá buscar uma mesma bolsa, ou então uma bolsa de um outro modelo da marca, num brechó de luxo? Seria esse conceito de sustentabilidade que está fazendo com que os milionários, os bilionários façam parte desse mercado? Olha, eu acho que tem vários componentes aí, né? Num mercado ultra maduro, como por exemplo a Austrália, eu acabei de vir da Austrália e lá eu também, toda vez que eu viajo, eu pesquiso sobre o mercado e a maturidade do mercado. Então, na Austrália, que está sempre muito desenvolvido do ponto de vista de consumo, as pessoas já compram o second hand pelo mesmo preço de um item novo na loja. Ou seja, a decisão é uma decisão sustentável, é uma decisão de consumo voltada à sustentabilidade. Num mercado menos maduro, como no Brasil, ainda a principal decisão de compra do cliente é a questão financeira. Mas a gente está vendo já uma maturidade de pessoas que falam: eu não me sinto mais à vontade, eu não me sinto nem bem indo na loja e comprando um item novo. Ou seja, a questão da sustentabilidade já está ali, começando de uma forma embrionária ainda em mercados menos maduros como o Brasil, mas já está começando a ser algo relevante na decisão de compra do cliente. Então, são vários componentes, né? A nossa cliente é uma cliente do mercado de alto luxo, é uma cliente de alta renda no geral. Temos também aqueles clientes que ingressam no mercado de luxo através da Cansei Vendi e temos as clientes que já são clientes de luxo das grandes maisons, Chanel, Louis Vuitton, Hermès, enfim, Uhum. vendem enquanto compram conosco. Fora isso, tem também as peças vintage e bem únicas e exclusivas, que não tem mais em loja. Então, seria aquela peça que ou você herdou, né, da sua avó, ou você não teria acesso àquela peça, porque ela não existe mais. E isso é muito exclusivo e traz aí, de novo, a exclusividade do luxo. Então, apesar de ser um modelo de negócio que é inclusivo, ele também tem algumas características de exclusividade, porque ele traz peças muito únicas e muito raras e muito valiosas, né? Então, acho que são esses componentes todos que fazem com que o nosso cliente seja, sim, um cliente de alta renda. O nosso ticket médio é alto, então não dá para falar que o nosso negócio, que é nichado no segmento de luxo, é um negócio acessível a todos, não é de fato. A gente tem um posicionamento de nicho, mas tem também essa curiosidade que alguns clientes, eles ingressam no mercado de luxo através da Cansei Vendi. Nós estamos falando de quanto esse ticket médio? O nosso ticket médio é de R$ 3.000, que para e-commerce, a nossa operação ela é majoritariamente online, Uhum.
temos o canal Omnichannel, que é a loja física, e na loja o ticket médio é maior, ele fica em torno de R$7.000, mas no online, no digital, é em torno de R$3.000, que é um ticket médio muito alto para e-commerce. A média do Brasil é R$200, então é infinitamente maior. Agora, Leilane, fala pra gente uma coisa, como é a rotina, né, de uma peça que chega para vocês até ela ser adquirida? Como é que vocês fazem a curadoria? Quais são os principais cuidados que vocês têm? Principalmente porque a gente sabe que hoje em dia o mercado paralelo, né, acaba trazendo muitas peças falsificadas que se passam por originais. Como é que vocês fazem essa curadoria? Se passam ao olhar de uma pessoa leiga, né? Nós somos especialistas no segmento, então nós temos uma inteligência interna onde conseguimos, a partir de várias características que a marca tem como processo de fabricação, identificar se o item está de acordo com um item autêntico ou não autêntico, ou seja, todos os itens são vendidos pela plataforma, pela Cansei Vendi, eles passam pelo processo de curadoria e autenticidade, e esse processo é duplo ainda. Então, além do nosso time interno que faz essa análise, nós mandamos para o Real Authentication, que é uma empresa de Los Angeles, uma startup também, que faz um duplo check e só quando ambos os times, tanto da Cansei Vendi quanto do Real Authentication, autenticam essa peça como uma peça autêntica, é que ela vai e fica disponível para venda. Ou seja, a gente garante para o comprador que o item que ele está comprando é um item de fato autêntico. Por quê? Não temos o menor interesse em vender nenhum item falso na plataforma, pelo contrário, a indústria de falsificação, ela é das mais poluentes do mundo, ela vai totalmente em desencontro com aquilo que a gente propõe de valor, né, de sustentabilidade. Ela é uma indústria que sonega impostos, é uma indústria criminosa, então, assim, falsificação, a gente tem tolerância zero com a indústria de falsificação no nosso negócio, na Cansei Vendi, né, e esse é um dos principais diferenciais da empresa. Muito bem. Bom, a gente sabe que as grifes sempre estiveram ali, né, mais perto de algumas pessoas, porém objeto de desejo para outras, e a acessibilidade a esses produtos, como eu disse, está aumentando, né? E a internet tem promovido muito isso através de celebridades, subcelebridades, que estão levando para o cotidiano das pessoas as grifes. Na sua opinião, a internet ela está ajudando ou atrapalhando o comércio de luxo nesse sentido, assim, de criar essa expectativa, de gerar essa demanda que a gente sabe que nem todo mundo vai conseguir consumir, e aí até fortalecer esse mercado da pirataria que a gente vê muito forte por aí? Sim, sem dúvida, né? Antigamente, as pessoas tinham contato com o alto luxo, a alta costura em revistas, né? E era isso. Desfiles. Desfiles, mas chegava sempre muito atrasado aqui, porque o mundo não era globalizado, não tinha internet, né? Isso falando aí de 30, 20 anos atrás. Ou seja, é pouco tempo, se a gente for pensar, né? Tipo, a internet é algo novo, a globalização, do jeito que nós vivemos hoje, é algo muito novo. Então, as pessoas não tinham tanto acesso à informação do que estava em alta nas grandes maisons internacionais, não tinham tanta familiaridade, tanta proximidade com isso. A internet trouxe isso. Então, hoje, todo mundo sabe o que é uma bolsa Prada, todo mundo sabe o que é uma bolsa Hermès, até, que era algo antes tão exclusivo, tão distante da maioria das pessoas. Hoje, todo mundo sabe o preço de uma Birkin, sabe? E as pessoas, de fato, começam a ter uma vontade de acessar esses produtos e, com certeza, isso fomenta a indústria de falsificação, o que é um problema, mas também para as pessoas que têm consciência de que a indústria de falsificação ela é extremamente negativa do ponto de vista financeiro, econômico e sustentável, elas buscam alternativas. E o second hand é uma alternativa, inclusive, porque você consegue encontrar alguns garimpos a preços bacanas que se tornam mais acessíveis para pessoas que antes não tinham como acessar esse tipo de produto. Bom, Leilane, fala para a gente como é que vocês trabalham a experiência do cliente, né, a fidelização do cliente. A gente está falando aqui de grifes que tem como grande marcas essa experiência do cliente, que vai desde o momento, né, de mandar para a casa da pessoa, para a pessoa escolher, que se ela não puder ir até uma loja, se não puder também comprar online, tem essa estrutura montada, até receber embalagens incríveis, enfim,
é todo um processo. Como é que vocês trabalham isso dentro de um brechó de luxo? Então, a decisão de trazer a loja física e trazer a experiência offline, ela foi justamente para ampliar a experiência do cliente e deixar a experiência do cliente muito mais positiva. Nós já tínhamos uma preocupação de ter um processo comercial, um approach, uma abordagem comercial muito humanizada, porque isso traz relacionamento da marca com o cliente, e isso, ao meu ver, é uma experiência positiva de compra. E fora isso, agora com a extensão da experiência online, que é o offline, que é a nossa loja física, a cliente vai, é uma loja linda, no coração dos jardins, uma loja que ninguém fala que é um brechó, é uma loja de luxo, de fato, com poucas peças expostas, toda branca, toda clean. Ela foi projetada para ser como se fosse um museu, que as peças são obras de arte expostas na loja. E isso tudo traz uma experiência aí de extremamente premium e satisfatória para o cliente. Além, lógico, do processo humanizado, que continua sendo um dos nossos pilares de comunicação da nossa área comercial, mas com certeza a experiência do offline ela trouxe, ela agregou muito para a experiência do cliente, de uma forma geral. Agora conta para a gente, não sei se você vai poder entrar em detalhes, mas como é que vocês fazem a precificação desses produtos? Que são produtos que têm valores intangíveis que fica difícil, né, de serem mensurados. Como é que vocês fazem essa precificação de modo que todos saiam ganhando? Sim, esse é o objetivo. Eu sempre falo que o nosso objetivo é emplacar o maior preço possível. O maior preço possível é o preço que é viável também em termos de liquidez, ou seja, que tenha liquidez de venda, porque não adianta nada um produto ficar anunciado e não ser vendido. O cliente, o vendedor fica insatisfeito, o comprador também, porque o preço não é o que ele quer, e nós não ganhamos a comissão, ou seja, nós somos comissionados na venda. Então a gente tem que emplacar o maior preço possível. Por isso o processo de pricing, o processo de precificação, ele tem que ser muito assertivo e sem sombra de dúvidas esse é o nosso diferencial. Não consigo entrar no detalhe do que nós fazemos, mas ele é interno, então nós temos uma base, um banco de dados gigante de todos os itens que nós já comercializamos e ele é usado em todas as precificações novas. Fora isso, o estado de conservação do item, então quanto melhor conservado, mais ágil tem no valor, quanto menos conservado, mais deságil tem no valor. E aí nós chegamos numa precificação que normalmente é muito assertiva, tanto que nós temos aí um estudo de todo o acervo da Cansei Vendi e tem peças que são vendidas em 5 minutos, literalmente. Não dá tempo da cliente compradora comprar. Eu sempre falo isso porque os produtos são únicos, então gostou, tem que comprar, porque amanhã já não vai ter mais. Por exemplo, dá um exemplo para a gente de uma peça que sai muito rápido. Chanel sai muito rápido, bolsa Chanel no geral, bolsa Louis Vuitton também sai muito rápido, a Gucci Marmon sai muito rápido. Nós tem várias bolsas que de fato saem em 5 minutos, literalmente. Ontem entrou uma Gucci Dionysus, ela saiu em 2 minutos. Não deu tempo da gente postar no Instagram. Era uma peça que já tinha produção de marketing feita e não deu tempo de postar, porque alguém já comprou imediatamente assim que ela ficou disponível, né? Então é bem rápido. Maravilha. E qual o bem mais valioso que vocês já venderam? Qual o produto mais valioso vocês já venderam nesses anos da Cansei Vendi? Foi o Hermès Birkin de couro de crocodilo. Foi o produto com maior valor que nós já vendemos. É bem fora da realidade de muitas pessoas. 160 mil reais na época. Muito dinheiro, né? E esse mercado, Leilane, como é que você está enxergando aqui no Brasil? É um mercado que está crescendo, mas ainda você acha que vai demorar muito para ele se tornar mais popular entre a classe alta brasileira? Ou a classe alta brasileira já está abraçando isso como no exterior? Já está. Não, sem sombra de dúvida, a classe alta brasileira já abraçou esse mercado. Até porque são pessoas que viajam muito, então elas veem o quanto esse mercado está desenvolvido fora do Brasil, então aqui elas estão super habituadas. Na verdade, eu acho que as restrições culturais elas estão mais na classe média, que ainda não entende muito bem o funcionamento, porque talvez não acesse tanto outros países e não veja o quão isso virou bacana e interessante do ponto de vista de consumo, mas a classe alta está totalmente inserida no mercado, totalmente vende muito, compra muito, tanto que a Cansei Vendi tem crescido 200% ao ano. Isso é um crescimento extremamente significativo, né?
E você vê que curioso, eu pensei que fosse o contrário, que a classe média já estivesse mais inserida do que a classe alta, curioso. Tem restrições culturais, preconceitos, porque ela não acha tão normal, vou comprar um item usado. A classe alta compra o tempo inteiro, porque Sim. ela vai para Londres, ela vai para os Estados Unidos e ela vê que todo mundo faz isso o tempo inteiro e ela acha bacana. Ela já está inserida nesse conceito, né? De uma forma Muito global. legal. Muito É. bom. Bom, questão de concorrência, como é que é esse mercado para vocês, os concorrentes? Vocês estão navegando aí no oceano cheio de tubarões ou ainda está tranquilo para vocês? Não, são poucos tubarões. Na verdade, tem no segmento de alto luxo 3 players que estão bem posicionados. A Cansei vendia um desses. Aí tem uma pulverização de concorrência. Tem muito concorrente pequeno, mas que de fato não impacta muito no nosso crescimento, porque a gente já tem um posicionamento de liderança, né? E a nossa cliente confia, então tem recorrência de cliente vendedor, recorrência de cliente comprador, e isso faz com que o negócio seja perene, né? Com que ele cresça nos índices que ele está crescendo. E porque a gente presta um serviço totalmente diferenciado para o cliente. O cliente enxerga valor nisso, né? Então, Eu reparei que você fala bastante a nossa cliente. A maior parte do público de vocês, então, é feminina. falo com mulheres, porque o meu público, eu falo que é uma empresa de mulheres para mulheres. É uma empresa com C-level, como eu falei, totalmente feminino, um cap table totalmente feminino, e que as clientes são 97% das nossas clientes são mulheres. Então, é um mercado que está sendo construído, super disruptivo, e as mulheres lideram esse movimento. Isso é muito legal. E que dica você deixaria para as mulheres que estão nos assistindo, que têm vontade de iniciar uma empresa, né, ser empreendedoras, ou então já são empreendedoras, mas querem incrementar? Por onde você acha que elas podem começar esse projeto? Primeiro, eu gosto de falar que o empreendedorismo não é para todo mundo. Eu sou contra essa glamorização do empreendedorismo. Você tem que, de fato, querer fazer isso e poder fazer isso. Então, você tem que analisar o seu momento de vida, se faz sentido para você, porque, de verdade, eu fiquei 2 anos sem tirar R$ 1 da empresa. Então, foi um investimento de tempo e dinheiro meu. E não é uma jornada linear, não é uma jornada fácil, é uma jornada de altos e baixos. Mas quem de fato quer, quem está disposta, quem tem essa disponibilidade tanto de tempo quanto financeira e quer, né, fazer aí trilhar uma jornada empreendedora, eu acho que tem que começar, tem que se organizar, tem que se planejar, tem que estudar o mercado, estudar concorrentes, tem que, de fato, parece clichê, mas é verdade, o cliente é quem faz o seu negócio dar certo ou não, então você tem que ter um olhar totalmente voltado para o cliente, atendimento ao cliente, satisfação do cliente, e começar a fazer. Mas é sempre bom começar organizado. Então, se planeja. Se você não tem habilidades, né, de administradora, de empresas, o ideal é que tenha um sócio que te ajude com isso, justamente para fazer um planejamento estratégico, uma análise de concorrência, um planejamento financeiro e começar a fazer. É isso. Obviamente, também entender quais são os seus diferenciais e potencializar eles, né? Bacana. Bom, antes da gente passar para a nossa dica de leitura, eu sei que você já respondeu a minha próxima pergunta algumas dezenas de vezes, mas eu gostaria que você contasse para a gente como surgiu o convite para a Luana Piovani ser sócia de vocês. Eu sei que trabalha também uma parte de marketing da empresa, na época trabalhou uma parte de marketing da empresa. Como é que funcionou isso para a gente entender essa entrada dela? Então, foi bem ao acaso mesmo. A Luana entrou em contato com ela para ela fazer uma ação de marketing e ela sugeriu ser sócia. Quando nós fizemos esse movimento de colocar uma sócia, uma Uber celebridade como sócia, ninguém fazia isso. Fomos a primeira startup, de fato, a fazer isso. E foi natural. Ela se identifica com o negócio. A Luana consome em brechó desde que ela tinha 18 anos de idade, ou seja, quando todo mundo virava o nariz para brechó, ela já era uma consumidora de brechó. Tanto que ela tem peças vintage que ela já garimpou há 20 anos atrás. E ela falou, cara, eu gosto do negócio, me identifico, tem um lance de sustentabilidade que para mim é essencial e eu quero ser sócia, eu gosto de vocês, da forma como a Cansei Vendi se posiciona, é uma forma feminina, uma forma humanizada, eu gosto disso, ela se identificou com a marca, com as empreendedoras, né, eu por trás da marca, e ela propôs ser sócia e a gente falou, óbvio, né, por que não, vamos lá. E foi realmente algo muito bom para a empresa. A credibilidade e o alcance da Luana são muito Sim. fortes.
Exatamente. Eu imagino que a partir do momento que a imagem dela ficou associada à marca de vocês tiveram uma maior visibilidade nas redes sociais. Como é que foi isso? Sim, quando a Luana anunciou que ela seria sócia, nós ganhamos instantaneamente 80 mil seguidores de forma orgânica. Ela é uma potência, né? Uhum. É uma pessoa que tem uma voz muito forte, um posicionamento muito forte, então as pessoas ouvem o que ela fala, né? A Luana quase não faz publicidade, então quando É ela verdade. realmente gosta e acredita, isso também traz credibilidade, porque não é uma Sim. celebridade que toda hora está fazendo publicidade de qualquer coisa, de uma forma, né, sem muito critério. Ela não é essa pessoa, ela realmente escolhe aquilo que ela vai falar e fazer publicidade. Então, foi totalmente positivo para a empresa. E a gente... O que é importante essa chancela no negócio de vocês, que as pessoas precisam ter essa confiança, né? Sim, trouxe mais credibilidade, confiança, sem sombra. A empresa estava indo bem, estava crescendo já, mas sem sombra de dúvida agregou muito no crescimento a imagem e a credibilidade que ela traz, né, para o negócio. Maravilha. Bom, agora chegou a dica da nossa leitura. Eu sempre peço aqui aos nossos convidados e convidadas uma dica de um livro que pode ter a ver com o nosso tema, como também pode ser um título pessoal que você acha interessante compartilhar com a gente. Que dica você deixa para a gente hoje, Leilani? Eu deixo um livro, eu já dei essa dica até em alguma outra entrevista que eu dei, que é O Papel de Parede Amarelo. É um livro que ele é considerado o primeiro manifesto feminista do mundo, né, escrito. Eu acho que é um livro importantíssimo para as mulheres, principalmente, lerem e entenderem. Assim, a mulher ela foi excluída socialmente falando, né, muitos e muitos anos, né, historicamente, na civilização. Então, é muito importante a gente criar essa consciência e esse livro, ele para mim, ele foi uma virada de chave, assim. Ele começou esse processo de consciência na minha cabeça e eu recomendo demais essa leitura. Excelente, excelente. Muito obrigada pela dica, mas também muito obrigada, né, por você estar aqui com a gente, ter aceito o nosso convite. É um prazer tê-la aqui. Gostaria de saber um contato. As pessoas com certeza vão querer te acompanhar depois do final do nosso programa. Onde é que elas podem te achar? Tem um Instagram que recentemente, inclusive, justamente para ficar mais próxima de clientes e pessoas que gostam de acompanhar meu trabalho, é @lele_sabatini, então pode me seguir lá, mandar mensagem, toca e... Bacana, Leilani. Mais uma vez, muito obrigada por você estar aqui com a gente, compartilhando esse case de sucesso, né? Um case pioneiro e que tem se mantido. Já são 20 anos, 15, 20 anos já? 10 anos. 10 anos? Nossa, engraçado, eu tinha a impressão de ser mais, devido à maturidade do projeto de vocês. Parabéns, muito obrigada novamente. 10 anos que existe, mas que virou empresa 5 anos. De fato, é um Tá. projeto que teve uma maturidade rápida. É isso aí. Bom, quero agradecer a você também que ficou conosco em mais uma edição do CRA São Paulo Entrevista. Muito obrigada pela sua audiência. Escreva aqui embaixo o que vocês acharam sobre esse programa e também sobre o nosso canal. Não esqueça de ativar as notificações clicando no sininho aqui embaixo, de deixar o seu like, de se inscrever aqui com a gente. Combinado? Até o próximo CRA São Paulo Entrevista. Tchau, tchau. Eu poderia te dizer, Maria Rita, que há mais de 20 anos o Brasil foi o pioneiro. O café é um produto pioneiro na questão de endereçamento e de cuidados com sustentabilidade, seja ela ambiental, seja ela social.